Seja muito bem-vindo ao BNI Upcast, o podcast do BNI Up aqui de Jundiaí. Meu nome é Daltro Coutinho e nesse podcast você vai conhecer um pouco mais sobre os empresários e empresárias que fazem parte dessa grande equipe de networking que é o nosso BNI Up. Para começar, vou falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Então, o nosso primeiro patrocinador é a Engegrid. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para reduzir seus custos operacionais. Ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz, com retorno de investimento de 3% ao mês aproximadamente. Além disso, adotar energia solar valoriza a sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Transforme o sol em lucro para a sua empresa fazendo o seu projeto com a Engegrid. Temos também a Metaplano Contábil. Metaplano Contábil é uma contabilidade. E se você está precisando de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio, a Metaplano é muito mais do que um escritório tradicional. A Metaplano é especialista em contabilidade consultiva, com foco total em resolver problemas e facilitar a sua rotina empresarial. Com a Metaplano você esquece os processos complicados, os 1000 formulários e as respostas demoradas. Eles trabalham com disponibilidade, pessoalidade e tudo dentro da legalidade, oferecendo serviços agregados que vão muito além dos números, como orientação estratégica e suporte em cada decisão para o empresário. Se o que você busca é um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, o seu parceiro é a Metaplano. Temos também como parceiro a Carvalho Trust. Soluções financeiras são apenas meios. O verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atenda às suas necessidades e não a do assessor de investimento que precisa bater meta e fazer a comissão dele, conta com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende de pessoas e atende os seus objetivos. E o nosso quarto patrocinador é a Salcio, da qual eu sou representante. Então, se você tem a sua empresa e está com dificuldade para diferenciar ela dos seus concorrentes para que você consiga cobrar o justo pelo seu serviço, converse com a gente. Nós temos uma metodologia exclusiva que vai te ajudar a desvendar os seus diferenciais e fazer com que você se destaque frente aos seus concorrentes para que isso se transforme em lucro para o seu negócio. Temos também como apoiador Murata Advogados, que está aqui como um grande parceiro nosso aqui no podcast. Começando aqui o nosso bate-papo, seja muito bem-vinda, doutora Lúcia. Estamos com a doutora Lúcia aqui para nos ajudar. Se apresenta um pouco para o pessoal. Muito obrigada. Eu sou Lúcia Cris Giovanni, advogada trabalhista, e está sendo um prazer estar aqui com vocês hoje. E temos também nossa convidada principal, Elaine. Seja muito bem-vinda, da Labelle Cucini. Espero que seja uma boa entrevista para você. Muito obrigada pelo convite. Espero também poder contribuir com a equipe UP e com o negócio de todos. Maravilha. Começamos então o nosso bate-papo. Eu quero ouvir primeiro sobre você, Elaine. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar para a gente. E eu quero que você comece falando um pouco sobre você, de onde que você vem, sua trajetória. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Bom, eu sempre gostei de preparar alimentos. Eu comecei a cozinhar, né, antigamente, né, as mães geralmente incentivavam os filhos, né, filhos e filhas, né, que foi... Vamos lá. Tá ok, tá. Então vou começar de novo. Pode começar de novo. Vamos lá então. Tá, beleza. Bom, como antigamente, né, as mães geralmente gostavam, sempre incentivavam as filhas, né, a cozinhar. Eu sempre gostei, eu cozinho desde os 10, 12 anos. Que legal. Sempre gostei. Depois eu fiz faculdade de Ciências Sociais, que não tem nada a ver com alimentos. Quando eu me mudei para Jundiaí, eu trabalhava em São Paulo, vim para cá, fiquei, né, sem emprego, sem minha renda. Eu, como eu falei hoje com uma companheira lá do UP, eu falei, eu sou muito ousada, né? Do nada eu coloquei um anúncio no jornal que eu dava aulas de culinária. E aí eu fiquei 2 meses dando aula de culinária para uma única aluna. Ela vinha, eu dava aula de culinária, preparava tudo, ela ia embora. Eu falava, nossa. Na época minha mãe ligava, falava, quantas alunas veio? Uma. Porque eu colocava anúncio no jornal. Aí, depois disso, então,
A Panasonic buscou um profissional que orientasse as pessoas a usarem micro-ondas, né? Porque isso há 35 anos atrás, micro-ondas era um bicho de 7 cabeças. Então, quem comprava forno de micro-ondas ganhava um cupom para fazer o curso com a Elaine. E daí a carreira deslanchou. Eu trabalhei como culinarista para a Nestlé durante uns 20 anos praticamente. Aí, assim, fui culinarista da Castelo, Nestlé, Panasonic, Sadia, para várias empresas do setor de alimentos, né? Antigamente usava muito aulas de culinária, ensinar as pessoas a... Hoje tem aulas de culinária na TV o tempo todo, né? Mas assim começou a minha carreira. Aí eu fiz curso de técnico em nutrição, depois fiz o curso de nutricionista e me especializei em segurança dos alimentos. Desculpa te cortar, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Culinarista, eu nunca tinha ouvido falar esse termo. O que é o culinarista? É a professora de culinária? Isso. Professora de culinária, na verdade, antigamente as empresas faziam contato conosco para aula de culinária. Então chamava, e chama até hoje, culinarista. Por quê? A culinarista, ela ensina a cozinhar, né? Mas ela não é uma nutricionista, ela não é um engenheiro. Então é uma pessoa que cozinha bem e que pode transmitir isso para as demais pessoas, tá? Entendi. Então, não é um técnico especificamente, não é um alguém que técnico. aprendeu com a vida. Por isso que depois eu já comecei, porque assim, você tá lá na frente dando uma aula para 100 pessoas, que aconteceu muitas vezes, principalmente a aula da Nestlé, que tinha muita demanda, a pessoa lá no meio levantava, isso aí tem proteína, tem mineral? E eu, tem. Mas não tinha certeza. Aí eu falei, não, tem que buscar conhecimento. Então, eu já tinha uma faculdade, mas fiz o técnico, que na época não tinha faculdade de nutrição em Jundiaí. Quando abriu a primeira turma de nutrição nível superior aqui, na faculdade de Anchieta, eu fui a primeira turma, né? Então, porque assim, eu sempre tive sede de conhecimento de tudo. E quando você trabalha com uma coisa, você busca cada vez mais, né? Se aprofundar nisso, né? Bacana, legal. E o que te motivou a começar a empreender? Porque a Labelle também não é novidade, né? Não é coisa nova. Então, na verdade, assim, tudo começa mais ou menos eu sozinha, como culinarista. Aí as pessoas começaram a me chamar, por exemplo, eu dei aula pelo Senac. O Senac me chamou para ser professora lá no curso de hotelaria. Aí a empresa começou a crescer, porque daí as pessoas que iam fazer curso no Senac falavam, nossa, essa profissional vale a pena. Então eu comecei a ser contratada por várias empresas e eu trabalhei por 10 anos, 12, 13 anos sozinha. Eu, empresa, né, com muita gente hoje. Em 2000 foi que eu comecei a contratar equipe. Né? Foi porque a Prefeitura de Jundiaí nos contratou para implantar qualidade na merenda escolar. Nós somos a primeira empresa a implantar qualidade na merenda escolar, foi a Labelle, aqui em Jundiaí. Que legal. Aí assim, de 2000 a 2004, a gente tinha 150 escolas para auditar. Não tinha como a Elaine fazer sozinha. Então, por isso que aí eu comecei a contratar a equipe, aí não parou mais, né? Aí foi, como diz, o boca a boca. E qual foi o maior desafio que você já enfrentou hoje nesses quase 30 anos aí de Labelle? Eu acho que assim, desafio, né? Planos econômicos, né? Porque toda vez que eu falo para alguém, a empresa, a Labelle tem 35 anos, estamos indo para 35 anos, a pessoa, nossa, todo mundo sabe, né? Todos os empreendedores, uma empresa que passa dos 5 anos, né? Nesse país com essa economia maluca, né? Carga tributária louca, já se considera um vencedor, né? Então, assim, isso e também a gestão de pessoas que, vamos dizer, não é das mais fáceis, né? Hoje você tem quantas pessoas dentro da sua equipe? Hoje somos em 7 nutricionistas e o chefe de cozinha, que é o chefe Henrique, né? Então eu tenho uma nutricionista em São Paulo, na capital, porque nós temos clientes lá, e aí não compensa. Antigamente a gente fazia esse como chama? Trabalho de mandar uma nutricionista para lá, né? Hoje não, a gente tem uma nutricionista que justifica que eu tenho vários clientes na capital, né? Capital e assim, ali do lado, né? Perfeito, maravilha. E conta pra gente, começou já falando da Labelle, mas o que a Labelle faz, de fato, hoje, depois desse tempo todo de amadurecimento, e qual que é o foco atual de vocês? Então, a Labelle, ela foi definida, né, até por alguns parceiros, quando a gente faz a apresentação, né? É uma empresa 360 na área de alimentos. Então, como funciona?
todo local onde a pessoa vai abrir um restaurante já tem, ou alguém prepara alimentos, ou... Porque nós temos uma legislação, né, uma legislação da Anvisa, que a gente chama cadeia de alimentação. Então, todo mundo que produz, embala, transporta, qualquer atividade que você esteja exercendo, você precisa de um responsável técnico e você precisa de alguém que dê suporte. Então, hoje, a Labelle, nós fazemos projetos de cozinha, nós fazemos cardápio, orientamos o cliente à compra de equipamentos, utensílios, fazemos toda a parte, por exemplo, de treinamento, tanto treinamento de equipe de cozinha, que a gente chama brigada de cozinha, né? Como equipe de salão. Então, treinamento de atendimento para garçons, atendentes, os treinamentos que a legislação exige, a documentação que a legislação exige. Então, precisa de manual de boas práticas, precisa dos POPs, uma série de sopa de letrinhas, né? Uhum. Nós elaboramos tabelas nutricionais. Então, assim, o nosso foco, na verdade, é qualquer atividade que esteja ligada à área de alimentos. Então, tanto que nós atendemos, né? Restaurante é quase que óbvio você falar atende, mas eu atendo, por exemplo, supermercados, escolas, empresas que fabricam, veja, como chama? Embalagem para alimento. Então, a empresa que fabrica embalagem para alimento, ela não faz nada de alimento, mas nós temos um responsável técnico lá. Empresas que exportam alimento também, ela não mexe com alimento, ela não manipula, mas precisa de um responsável técnico, porque alimento, gente, vai impactar na vida das pessoas. Então, há de se ter um responsável técnico, tá? Perfeito, maravilha. E qual que é o diferencial da Labelle com relação aos seus concorrentes? Então, assim, quando a gente fala de tempo, você fala assim, ai, nossa, né? Primeiro, nós temos uma expertise e toda uma forma de trabalhar, porque veja, nesses anos, desde 2000, por exemplo, que eu comecei a contratar a equipe, já se vão 25 anos, passaram para a Labelle muitas nutricionistas. E nós desenvolvemos toda uma metodologia exclusiva da Labelle. Legal. Então, as outras empresas fazem o que a legislação... Nós temos uma metodologia, tá? Então, desde acompanhar, a gente tem o diagnóstico, treinamento, a parte de auditorias de qualidade, como a vigilância sanitária faz, né? O nosso trabalho, ele é um trabalho preventivo, para que se a vigilância chegar no estabelecimento, aquele estabelecimento não seja interditado, não seja multado. Então, nós trabalhamos sempre na prevenção. Atendemos também muitas indústrias de alimento. Então, nosso portfólio temos algumas indústrias de alimento, que também a gente atua como responsável técnico e também elabora toda a documentação que é necessária. Perfeito, maravilha. E o cliente ideal para a sua empresa é o restaurante, a cozinha industrial? Fala um pouco mais sobre o perfil de cliente e dentro do BNI, qual que é o perfil de cliente que você costuma receber mais, que você busca mais? Então, na verdade, o BNI, eu já tive assim, referências das mais diferentes, porque assim, como eu renovei agora pelo meu 7º ano, então assim, a gente vai criando também uma credibilidade que as pessoas de outras equipes que eu nunca nem vi me referenciam, né? Então já chegou, eu tenho um dos melhores clientes que eu tenho em Campinas foi referência de uma pessoa que eu nunca vi, né? Nunca estive com ela. Depois de tempos fizemos, né, o A1 e tal, mas eu não tinha contato. Bons clientes para mim, para ser sincero, é aquela pessoa que quer ter qualidade. No que eu quero dizer isso? Não só aquela que quer ter um nutricionista para colocar na parede, eu tenho uma nutricionista, não. Eu quero que a pessoa tenha esse compromisso com a qualidade, né? Porque o nome da Labelle está lá. Então, quando a gente começa a conversar com o cliente e a gente vê que ele, pode usar coisa vencida porque nunca morreu ninguém, esse cliente não me interessa, porque as pessoas que têm uma mentalidade muitas vezes mais, como que eu vou dizer? Que não tem essa responsabilidade. Porque existem empresários antigos que dizem assim, mas antigamente nem tinha data de validade, nunca morreu ninguém. Morreu,
Morria gente, só que a gente não sabia a causa, né? E o objetivo era matar? O objetivo, uma vez eu respondi, isso é uma roleta russa, né? É para matar alguém? Então, o que acontece muitas vezes? Quando a gente fala num treinamento sobre bactéria, que a gente fala, né? Que vocês sabem que eu brinco muito com bactéria, o pessoal fala assim, nossa, mas você fala tanto de bactéria, eu como ovo com gema mole. Então, só que antigamente a pessoa morria, falava assim, aquele lá morreu de nó nas tripas. Porque não sabia o nome. Hoje a gente sabe que nó nas tripas tem um nome, salmonela, né? Mas antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento. Hoje a gente sabe o nome e o sobrenome da bactéria, né? Não cabe a gente ignorar, né? Minha avó fala muito disso, né? Ela fala, mas antigamente não tinha essas doenças aí. Tinha, a gente só não sabia. Não era muito divulgado, né? E muitas vezes não tinha descoberto, não sabia, não tinha mecanismo para descobrir. A mulher que morria, teve bebê, falava assim, morreu de mal de 7 dias. O que é o mal de 7 dias? Tétano. Tétano. Então, aí ficou anos, mil anos e mil anos, morreu de mal de 7 dias, é mal olhado, porque abriu a janela, porque não deixava a mulher tomar banho, né? Para não pegar o tal do mal de 7 dias, mas ela já estava infectada, né? Fizeram o parto, cortaram o cordão umbilical com aquela faca que estava na cozinha. Então, é isso, hoje a gente sabe, né? Aí por que será, né? Por que será, né? Hoje, na Labelle, voltando para a Labelle, tem algum produto ou serviço da Labelle que seja menos conhecido dentro de todo o portfólio que vocês têm, mas que você acredita que tem muito potencial? Então, hoje, basicamente, a gente tem trabalhado muito em novos projetos. Né? Novos projetos no sentido da pessoa quer reformar a cozinha, porque, não querendo polêmica com os arquitetos, né? Mas às vezes o arquiteto monta um projeto de uma cozinha, mas ele não entende da legislação, ele não sabe a parte do fluxo da cozinha. Então nós temos trabalhado, atualmente, você vê, nós estamos com 4 projetos de cozinha, né? Então, a cozinha, aí outra coisa que muita gente não sabe, nós atuamos também na parte de gestão. Como assim? Aquela história, a pessoa tem um restaurante, um estabelecimento, eu trabalho, mas não vejo a cor do dinheiro. Por quê? Quando eu pergunto para ele, quanto custa fazer esse chocolate quente? Ele não sabe. Vai o leite, vai o chocolate, eu coloquei, mas ele nunca colocou isso numa planilha, né? E na nossa equipe a gente tem tanta gente que fala de números, mas quando a gente vê, é assustador o número de pessoas que tem um estabelecimento de alimentos, né? E que não sabe quanto custa fazer uma batata frita, não sabe quanto custa fazer um parmegiana. Aí quando a gente faz o cálculo, ele fala assim, você acha que eu tenho que aumentar? Eu falo, não acho nada. O senhor que sabe dos números, eu estou te apresentando aqui, né, quanto custa para fazer. Quanto que o senhor quer ter de lucro? Mas o meu vizinho, meu concorrente cobra tanto. O senhor sabe os custos do seu vizinho? Então, eu sempre falo que alimento, restaurante, essa área de alimentos, é muito clássico a pessoa ir para o buraco e não perceber. Porque todo dia entra e sai dinheiro. Então, entra dinheiro no caixa, aí amanhã ele vai e compra insumo. Entra dinheiro, ele acha que está tendo lucro, mas ele não vê aquela palavrinha mágica, o resultado, né? Que resultado é diferente da conta que você tem no banco, né? Do saldo que você tem no banco. Sim. Então, muitos não percebem que estão trabalhando, estão cavando para baixo, porque não fazem ficha técnica, não sabem precificar os seus produtos. Legal. 2 pontos que você falou. Primeiro, na xícara dela não tem chocolate quente, tá? É água. É água. É uma pena. Não tem essa sofisticação toda aqui. Você falou da cozinha, né? De ajudar no projeto, na montagem da cozinha. E aí me surgiu uma dúvida aqui enquanto você falava. Você tem um arquiteto que trabalha com vocês nesses projetos para montar as cozinhas? Ou só, entre aspas, com o conhecimento do entendimento de como a cozinha funciona, você já consegue prestar esse serviço? Geralmente o que acontece? Nós temos vários cenários, eu acho importante falar. Muitas vezes o cliente já tem um arquiteto. Nós temos duas situações que o cliente já tem um arquiteto.
Então, entra o nosso chefe de cozinha, que por sinal é meu filho Henrique, vou falar, né? Filhinho da mamãe, ele quer morrer. Então, é o meu filho Henrique, ele faz por quê? Porque tem vivência, 20 anos de cozinha também. Então, o que que ele faz? Ele faz o projeto e ele vai junto com o arquiteto e vão discutindo, aqui tem uma coluna, não pode ser a pia aqui. Porque existem algumas questões que são questões legais. Quando o cliente não tem um arquiteto, então nós temos alguns que a gente trabalha em parceria, porque a gente sabe que são profissionais que têm expertise em cozinha industrial, em cozinha comercial, assim, entendeu? Mas nós não temos nenhum arquiteto fixo, tá? Temos parcerias. Perfeito, bacana. Você tem algum case que você queira compartilhar com a gente, de um cliente que foi marcante para você, uma história engraçada, alguma coisa assim? Nossa, tem muita coisa. Tem casos de sucesso e de insucesso. Eu posso contar 2, né? Manda lá, fica à vontade. Então, eu tenho uma história emblemática que a gente muitas vezes... Porque a pessoa, às vezes, ela contrata uma consultoria, porque nós trabalhamos com uma consultoria, assessoria, consultoria, mentoria e tal, mas a pessoa contrata uma consultoria, muitas vezes ela quer que você fale o que ela quer ouvir. Então, eu vou abrir um restaurante no centro de Jundiaí, ok. Só que quando ele nos chamou, o projeto já estava pronto. Então, veja, o salão tinha espaço para 200 pessoas. A cozinha cabia no máximo 3, 4 pessoas cozinhando. Já aí a conta já não fechava. Aí nós começamos, olha, então vamos fazer, né, você vai servir um prato feito. E aí a pessoa, ela tinha uma construtora, vai vendo. Eu não vou contar toda a história porque é longa, mas ela levou a construtora à falência por conta desse insucesso do restaurante. Ô, louco. Por quê? Eu falei, olha, a gente tem que trabalhar, nesse caso, no centro de Jundiaí com self-service ou um sistema de entrega muito rápida. A pessoa que saiu de um banco, que ela às vezes tem meia hora para almoçar, se você demorar 20 minutos para entregar um prato, a pessoa não volta mais, né? Então, quando a pessoa chega, olha, vamos trabalhar num sistema ou self, que a pessoa já chega, não, eu não quero isso, eu quero um prato à la carte bonito. Ok, só que você tem 3 pessoas na cozinha, 4 para servir 200 pessoas. A conta não fechou, entendeu? Sim. E temos ótimos casos de sucesso. Essa semana, não sei quando que a gente vai ter esse podcast, né, na mídia, mas essa semana a nossa equipe está toda inaugurando o boliche na expansão do Maxi Shopping. Então, o Henrique, o chefe Henrique está lá, ele fez o projeto da cozinha, cardápio, e ele está desde quinta-feira passada treinando a equipe para elaborar o cardápio. Porque uma coisa é o cardápio físico, outra coisa é ser o cozinheiro saber executar, né? Uma coisa é o papel, outra coisa é aquilo que vai para o prato do cliente. Então, nós fizemos todas as fichas técnicas, deixamos todos os procedimentos afixados, né? Então, isso é um caso de sucesso e, graças a Deus, a gente tem muitos casos de sucesso, né? Nessa viagem longa de 30 e poucos anos, né? Então, se você é de Jundiaí e for no boliche novo lá no Max, saiba que o cardápio é Labelle, qualidade Labelle, você vai comer bem, fica tranquilo. Nós estamos ainda, não sei se os donos de restaurante ou quem vai assistir sabe o que significa soft opening. Você sabe o que é soft opening? Eu não faço a menor ideia. Eu também não sei. Então, quando o restaurante abre, então assim, isso é uma falha grave das pessoas ansiosas. Eu não posso falar muito que eu sou ansiosa, mas eu não fiz isso ainda. A pessoa monta um restaurante, tem o cardápio e tal. No primeiro dia, ela quer inaugurar, então ela faz aquela banda de música, tal, enche o salão. Só que a cozinha não está treinada ainda, não está engajada, não está inteirada. Aí dá aquela famosa caca, né? Soft opening é você abre o seu estabelecimento sem banda de música. E vai chamando seus parentes, seus amigos, vamos lá, vamos participar, né? Vamos conhecer, porque aí as pessoas que vão lá são pessoas, entre aspas, conhecidos, tá? Eles vão poder pontuar as falhas de uma forma, não vão botar na rede social. Então, esse soft opening, ele serve exatamente para a equipe ficar... Um test drive, quase. Isso, é um test drive, é um treinamento, porque qualquer treino é treino, jogo é jogo. Só que quando você começa a jogar no restaurante e lota de gente, você faz uma coisa ruim, é aquilo que a gente ouviu hoje, a primeira impressão é que fica.
Então, tem muitos lugares famosos que, assim, os primeiros dias já leva uma bombardeada de Instagram negativo. Foi mal atendido porque não teve esse soft opening, né? Não deu aquele treinamento para esse pessoal, tá? Maravilha, maravilha. E como é que você espera que a sua empresa esteja daqui 5, daqui 10 anos? Como é que você olha para o futuro da Labelle? Então, eu tenho um sonho, na verdade, um sonho não só a Labelle, mas Labelle e Elaine também. Primeiro, porque como eu comecei a empreender sozinha, e eu vou contar um caso rapidinho aqui, né? Mulher, quando começa a empreender, as próprias outras mulheres, às vezes, ficam olhando torto. Então, muitas vezes, eu encontrava as pessoas na rua e falava assim, você ainda tem a empresa? Eu pensava, mas por que ainda, né? Agora não mais, mas assim, você ainda dá curso de culinária, então tenho o objetivo de, sabe, fazer palestras motivadoras, incentivar outras mulheres aqui, sabe, arregaça a manga. Eu, depois da pandemia, dei muita mentoria, porque na pandemia houve aquele fenômeno, né, das pessoas ficarem em casa e começarem a fazer pão, aí se descobrirem, nossa, eu sou padeira, quero vender pão. Eu agora sou confeiteira, quero vender bolinho. Nada contra, só que muita gente começou a fazer isso também sem técnica, sem conhecimento. Eu tenho duas mentorandas minhas, as duas hoje têm loja aqui em Jundiaí, aberta. Elas estavam em casa, fizeram mentoria, lógico, por mérito delas, mas a mentoria também ajudou, né? Não. E eu tenho uma frase que eu quero que as pessoas saibam. Você pode ser artesanal, seu produto pode ser artesanal, mas não pode ser amador, né? Artesanal e amador são coisas diferentes. A Labelle, hoje, a gente quer expandir para o Brasil. Eu fiz trabalho já no Maranhão, na Bahia, em Goiânia, mas eu quero ter mais essa oportunidade, assim, de, sabe, levar essa questão da segurança dos alimentos, né? Que legal. Isso já, inclusive, puxa para o nosso próximo tema, porque não tem como a gente falar em expansão nacional, acho que para a Labelle principalmente, sem falar um pouquinho de BNI. Né? Sim. Então, o BNI acaba ajudando muito nesse processo, é um grande parceiro. E aí a minha pergunta é sobre o seu começo no BNI. Eu fiz a brincadeira hoje, 235 anos de vida e 235 de BNI. Como é que você conheceu o BNI? Como é que foi a sua entrada no BNI? Como é que foi isso para você? Então, olha, hoje a gente está no BNI Up aqui em Jundiaí, mas eu tive um convite pelo LinkedIn para visitar o BNI em São Paulo, uma equipe linda chamada BNI Focus, né? Que é uma paralela da Paulista lá. Eu estive lá, gostei, e assim, por que o BNI me conquistou? Por essa questão de ter disciplina. Eu sou chata com horário, sou chata com disciplina, sou chata por começar, terminar. Porque às vezes você vai numa reunião de network ou tal, fica aquele bate-papo, aquele oba-oba. Nossas reuniões, né? O que me cativou no BNI é isso, ter metodologia, ter o PNF, olha, a Lúcia agradece, Milton. Então isso eu fiquei 3 anos em São Paulo. Só que entrou a pandemia, tal, ficou bem difícil, porque eu moro em Campo Limpo, eu saía da minha casa às 4h30 da manhã para chegar lá, porque eu também sou chata com horário, lembra que eu falei? Então eu chegava 6h15 para começar o Open Network e tal, né? E aí, assim, a reunião era dia do rodízio do meu carro, aí eu conheci quem? A nossa milionária giver, a Ana Karina, que me convidou, eu entrei, né? Vim visitar o UP, estava logo no começo, eles tinham feito uma fusão de 2 equipes, eu entrei. E sim, o que me cativou? Então, qual é o meu primeiro negócio fechado no BNI? Pasme, durante a pandemia, eu fiz online um a um, nessa nossa reunião, com uma pessoa do Rio de Janeiro, que tinha algum negócio e tal, mas não rolou nada, passou alguns meses, ele me referenciou para fazer um parecer técnico numa disputa jurídica para uma DOCA do Rio de Janeiro, aquelas companhias DOCAs do Rio de Janeiro, aqueles portos. Eu sou aquele tipo de pessoa, eu já tinha feito parecer técnico? Não, mas eu sou aquela pessoa que eu não sei, mas eu vou fazer. Não cobrei nem 1/3 do que eu poderia ter cobrado, mas eu falei, não, esse vai ser um case de sucesso, e realmente foi, eles ganharam a disputa, porque assim, eu ia falar daquilo que eu sei, segurança dos alimentos. Então era uma questão complexa juridicamente, mas
para a parte técnica, eu olhei e falei, já sei o que está errado, né? Então, fiz um parecer técnico que deu certo. E depois disso, mesmo na pandemia, eu recebi referências, assim, de pessoas, por exemplo, São João da Boa Vista. Pessoas, então, o Beni falou que, para mim, me cativa essa questão, e toda vez que eu converso com os membros, eu falo, a sua equipe é essa, maravilha. Sua raiz está aqui, mas você tem que pegar seus galhos e ir buscando em outras cidades, outras equipes, né? Para ter esse retorno, que as pessoas falam, eu fico aqui, né? Buscando o que cai do céu, né? Maravilha. E o que mudou na sua vida pessoal e profissional depois que você entrou no grupo? E agora vamos falar um pouquinho do UP. Então, né, a gente sempre fala do give or gain. Eu acho que, assim, esse relacionamento que a gente faz, né, as conexões que a gente faz e as pessoas conhecerem de fato o que você faz, né, porque, assim, o BNI Up, eu tenho, assim, conexões profissionais com vários membros. Não é todo mundo que a sua área conversa. Sim. Mas, quando tem oportunidade, você fala, opa, é aquela questão da escutativa, né? Não vou citar nomes, mas eu já dei referência para pessoas que eu achei, falei, nossa, nunca vou ter referência para essa pessoa, misericórdia, né? Mas, de repente, você está ouvindo e fala, opa, acho que vai dar match, né? E realmente dá. Então, é questão da gente estar ligado. Eu falei que hoje, talvez 10 a 12% do faturamento da Labelle vem dos clientes, né? Das referências vindas do BNI. Eu quero que isso cresça muito, eu quero que chegue a 50%, né? Mas é um trabalho de toda semana, né? Que a gente precisa plantar mesmo, semear, né? Eu acho que é isso. Perfeito. O UP. E qual que foi a melhor experiência que você teve dentro do BNI? Qual que foi a experiência mais marcante que você teve? Experiência, vamos Pode pensar. ser qualquer coisa, pode ser desde uma referência que você recebeu, que você deu, algo inesperado, ou alguma coisa numa reunião, alguém inusitado que você conheceu numa reunião. Olha, eu acho que eu posso falar o nome porque eu fiquei meses e meses, anos quase, tentando o Venace, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Olha só, o Carlos estava na equipe Bandeirantes. E quando eu falo que a gente não pode ficar esperando assim, a Renata, alguém me pediu para substituir alguém no Bandeirantes. Eu fui no Bandeirantes, eu nem lembrava que ele estava lá. Quando acabou a reunião, eu falei, o Carlos Venace. Levantei, fui lá, dei meu cartão. Na mesma hora ele pegou, entrou em contato com o gerente dele marcou a reunião foi na sexta, marcou para terça. Em uma semana eu fechei negócio com os 3, entendeu? Que legal. Que, assim, é legal, eu acho que são vários exemplos nisso, né? Você não ficar só esperando, você ter essa disponibilidade. Dá para você substituir? Às vezes você não pode mesmo, mas se puder, visita outras equipes. Eu já fui visitar equipes de Campinas, né? Então, fazer essas excursões, também participar desses eventos. Como que é? De liderança, tudo porque você vai fazendo conexões, né? E essas conexões, elas te abrem leques, te abrem raízes que você vai permeando, né? É muito incrível isso, sabe? Eu acho isso ótimo. Eu sou exemplo de quem faz isso, né? Semana passada eu estava em Indaiatuba visitando uma equipe lá. Eu viajo bastante para atender cliente, então sempre que eu estou viajando atendendo um cliente, eu procuro uma equipe na região. Aproveita, né? A oportunidade. Eu aproveito. Então eu estou negociando com um cliente de Minas, ali de Sete Lagoas. Pô, em Sete Lagoas tem uma equipe, tem BH, que é do ladinho, é a região metropolitana, né? Então tem ali, eu acho essa dinâmica muito, muito bacana, né? E a gente tem uma porta aberta em todo o grupo, né? Isso é muito bom. Todo o grupo do BNI abre as portas para a gente ir como visitante, para que a gente possa expandir as nossas redes. A última equipe que eu fui visitar em Campinas, fui fazer o PSM lá, né? Uhum. A minha filha mora lá, coincidentemente, perto. Eu falei, olha, eu vou dormir aí, porque o PSM estava terminando umas 10 horas, eu falei, durmo na minha filha. No dia seguinte, visitei uma equipe lá. Então, assim, gerou negócio? Não, mas eu tenho uma fala que desde sempre eu uso. Você tá doente? Não. Mas se você estiver doente, você sabe onde é Drogazil? Sei. Eu quero que a pessoa saiba que eu existo. Uhum. Porque a Labelle, um desafio grande que você me perguntou, só vou voltar alguns capítulos atrás, é comunicar o que a Labelle faz.
Porque se você liga assim, olha, eu sou uma consultoria para a área de alimentos. Ah, não tá. E a palavra consultoria, de uns anos para cá, ela ficou um pouco desgastada. Ficou banal, né? Banalizada. Então, todo mundo é consultor, especialista em alguma coisa, mentor, papa de alguma coisa. E quando você fala, eu sou consultor... E aí, quando você tem a oportunidade de sentar, fazer um a um, explicar, no seu pitch são 45 segundos, mas aquele convidado que está lá, que eu estava semana passada de uma escola, já me ouviu, então joguei uma semente lá. Então, é semear, sabe? É ter essa disciplina e essa... Eu não sou uma pessoa paciente, aliás, na fila da paciência eu estava reclamando de alguma coisa. Mas no caso do BNI, eu tenho essa disciplina, sabe? Vamos semeando, porque vira e mexe, pim, olha, eu sou do BNI e tal. E tem isso, você é bem recebido, ninguém vira a cara, nossa, vem de outra equipe, não, sabe? Olha, eu fui numa equipe que nem o café você paga, por incrível que pareça. Não vou falar o nome porque é bacana, mas cheguei lá e falei, para que eu pago? Não, aqui não paga café. Eu, como não? Eu falei, não, eu sou de outra equipe. Não, não paga, ninguém paga. Eu, oh meu Deus, né? Não sei qual é o milagre. Me conta esse segredo. Então, Qual o segredo, né? eu vou te contar depois, como diz o santo, né? Mas não sei o que aconteceu lá, entendeu? Então é muito legal. Bacana, maravilha. Bom, vamos caminhando para o nosso fechamento aqui e eu quero pedir para você contar para a gente, para fechar mesmo, que mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando a empreender agora, você que já tem aí 35 anos de trajetória, que mensagem que você gostaria de deixar para quem está na batalha agora, começando seu primeiro negócio, às vezes uma carreira solo? É assim, a mensagem é o quê? Persistir, né, gente? Quando a gente lê todo dia de manhã, disciplina, persistência, você tem que fazer alguma coisa primeiro, que você ame. Eu trabalho, a semana passada eu trabalhei até o sábado, se eu precisar trabalhar no domingo eu trabalho, meu filho também passou o final de semana trabalhando, dando treinamento, então assim, nós realmente fazemos aquilo que a gente ama na vida. Lógico que tem que ter amor e tem que ter um retorno financeiro, então, só que para o retorno financeiro tem que ter a disciplina, tem que ter, eu sempre estudei, eu continuo buscando, né? Vou em congresso, busco curso. Esses dias eu falei, meu filho, eu vou comprar um curso. Ele, outro? Porque meu filho é o financeiro. Então eu falo assim, filho, a mãe quer comprar um curso. Ele, que curso? Aí eu falo, ele pode comprar, né? Porque as áreas não podem se misturar. Não posso passar o cartão sem ele saber, mas é disciplina, pessoal. E no caso do BNI, o ano passado, na verdade, a minha resposta na pesquisa, ela foi publicada pelo BNI Nacional. Acho que vocês não viram. Mas é você estar no BNI e você não ficar esperando. Você não achar que todo mundo vai trabalhar em prol de você, porque você é o alecrim dourado, né? E você não vai... Todo mundo tem que contribuir. E existem pessoas que não estão prontas para isso, né? Quantas pessoas a gente vê que às vezes entram numa equipe e elas vêm só como colher, só buscar a frutinha depois que tudo tá semeado, já a maçã já tá bonita. O BNI é semear, a gente empreender é perrengue, né? Hoje uma pessoa disse assim, você quer investir nisso? Me ofereceu um produto. Eu falei assim, não, porque eu ainda não recebi. O quinto dia amanhã, primeiro a gente paga os funcionários. Se sobrar dinheiro, eu e meu filho recebemos. É assim que a gente faz, entendeu? Então sempre foi assim, né? A gente se doar, abrir mão de um monte de coisa, porque uma coisa é você ser um empresário, né? Outra coisa é você ter famílias que estão dependendo de você, né? Então é uma responsabilidade danada. Agora, a mensagem final. Faça o que você ama. Faça o que você ama, que aí é sucesso. Elaine, deixa eu só falar uma coisa para você. Opa! Só de conviver com você, eu já aprendi a ser super seletiva em relação a quais restaurantes visitar, né? Então, eu fico imaginando o nível de satisfação que os seus clientes mesmo têm com esse conhecimento técnico todo seu, né? Eu acho que deve ser muito interessante essa... E eu acho que, assim, a gente pode falar um minutinho de segurança de alimentos. A base da Anabelle é trabalhar, como eu falei,
se antecedendo, né? Se antecipando à vigilância sanitária. Por quê? Um alimento, eu começo o treinamento de boas práticas perguntando: você acredita que um alimento pode matar? Todo mundo levanta a mão, um alimento pode matar. Então, quanto mais eu aprendo, menos eu como. Aí você vai ficando mais seletiva, mais seletiva. E tem alguns estabelecimentos que, é lógico que, às vezes a pessoa assim olha por fora, nossa, que chique, que lindo. Não se iludam com fachada bonita, não se iludam com um salão maravilhoso, porque às vezes a cozinha é o terror, né? A gente vê programas na TV que expõem isso abertamente, né? Então, assim, ser seletivo, né? Mas a segurança dos alimentos, em algum momento nesse país, ela vai ser mais valorizada, porque hoje nós somos quase que marginalizados. Chega nutricionista, que nem tem empresários que querem realmente fazer coisa séria, né? Aquilo que eu falei. Mas tem alguns que você chega, ai, lá vem aquela nutricionista, meu Deus, ai, você vai me trazer problema. Não, a gente tem que trazer solução. E quando que os empresários, né, às vezes dono de restaurante principalmente, lembram da Labelle? Quando a vigilância chega lá e fecha a porta, né? Interdita, aí lembra da gente na hora, né? Aí precisa resolver, né? Não esperem que as coisas cheguem a esse ponto, né, pessoal? Maravilha. Quer perguntar mais alguma coisa, Tata? Então, pra gente fechar, me conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar, suas redes sociais, seu site, seu e-mail, sinal de fumaça, pombo correio. Como é que as pessoas te acham? Nós temos uma Labelle Cuisine, na verdade, as pessoas perguntam, mas por que Labelle Cuisine se você é uma consultoria? Porque, como eu comentei no início, nós começamos dando aula de culinária, então era uma cozinha bela, né? Hoje, você pode nos encontrar no site www.labellecuisine.com.br, nosso Instagram, Labelle Cuisine Oficial, então Labelle, né, vai aparecer provavelmente, mas é Belle com 2 L's. Então, esses dois são os canais que vocês podem entrar em contato, podem fazer contato conosco, tirar dúvidas, tá? Agora, uma coisa que eu não faço. Você pode ser responsável técnico pelo meu restaurante? Eu falo, tudo bem, eu vou aí. Não, eu só quero que você assine. Isso a Labelle não faz, né? Tá certo, assume o pepino dos Juridicamente outros. está certíssimo. Não é? Obrigada, doutora. Maravilha. Você esqueceu de falar um lugar onde as pessoas te encontram. No BNI. Todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Vocês podem, né? Quem quiser, vai visitar o BNI Up. Nós somos uma equipe incrível, temos profissionais excepcionais e estamos lá para recebê-los, recepcioná-los, um café da manhã maravilhoso. E você vai ter contato com pessoas que podem te ajudar em outras esferas, né? Então, eu estou falando da área de alimentos, mas nós temos aqui a doutora Lúcia, né? Que é trabalhista. Nós temos cadeiras incríveis, mas tem cadeira também para você, eu tenho certeza, tá bom? Maravilha. Com essa mensagem, fechamos aqui. Gostaria de agradecer a presença, Elaine. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Doutora Lúcia, muito obrigado pela presença. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, a Ingegrid, a Metaplano Contábil, a Carvalho Trust, a Sálcio e também ao Murato Advogados, nosso apoiador. Os links para você encontrar a Labelle estarão aqui embaixo na descrição do vídeo e eu espero que você tenha curtido esse episódio e que você veja outros aqui no nosso canal. E caso tenha se interessado, fique à vontade para nos visitar lá no UP, no BNI Up em Jundiaí, lá no Verace, às quintas-feiras, a partir das 6h30 da manhã, ok? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!